Muito bem, meus amados irmãos, 10 horas 12 minutos, horário de Cuiabá, 11 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Programa Esperança para esta geração, neste momento, atendendo no quadro Você Quer Saber? A Bíblia Responde, a nossa irmã que nos dá a honra, o prazer, a alegria de estar conosco desde a cidade de Guarapuava, no estado do Paraná. Guarapuava, no estadão do Paraná. E a nossa irmã Ilma Sara. Irmã Sara diz que ouve o nosso programa sempre e ela tem uma inquietude baseada aí principalmente na nosso momento de meditação no dia de hoje, que foi direcionado à família, e a inquietude da nossa irmã, também eu creio que é a inquietude de muitas pessoas. Muitos fazem essa pergunta: qual a idade para a criança aceitar Jesus? Ela diz: eu tenho esta preocupação. Qual é a idade para a criança aceitar Jesus? Vamos então, como o quadro é Você Quer Saber? A Bíblia Responde, nós vamos à Bíblia. Capítulo de número 10 do livro de Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, versículos 9 e 10, diz assim: Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com a boca, ou melhor, é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmã Ilma Sara e todos os nossos amados irmãos, aceitar Jesus como Senhor e Salvador é requisito indispensável para a salvação e a vida eterna. Não existe, segundo o que disse Pedro no seu discurso, em Atos capítulo de número 4 e versículo de número 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, donde entre os homens, ou dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Se Paulo está dizendo que é com a boca que se confessa e com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, e Pedro está dizendo que a única maneira de se salvar é através do Senhor Jesus Cristo, Paulo escreve a Timóteo dizendo que só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo. Cristo é o mediador. O apóstolo João, ele escreve dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Então, sim, a necessidade de aceitar Jesus como Salvador, ela é inegociável. Mas como faz a pergunta a irmã Ilma Sara, qual seria a idade da criança? Qual seria a idade apropriada para uma criança aceitar Jesus? O mais rápido possível. Os requisitos são saber falar, ter entendimento para poder crer e, principalmente, para verbalizar o que está crendo. No Evangelho de João, quando Jesus está falando acerca do Espírito Santo, o Consolador ou o Ajudador, no capítulo 16 e versículo de número 8, diz assim Jesus, falando acerca do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma pessoa, para aceitar Jesus como Salvador,
ela precisa primeiro ter compreensão, entendimento, para ela poder crer. Depois ela tem que ter compreensão, entendimento, para ela arrepender-se dos seus pecados, confessá-lo, para que ela chegue a esse nível, entra em ação o Espírito Santo, com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, quanto mais cedo for feito isso, desde que seja de uma forma consciente, que tenha a capacidade, por isso que quem desenvolve isso é o pai e a mãe. A psicologia diz, a psicologia comportamental, que a criança, tudo que ela vê, que ela ouve, os educadores falam isso e chegam quase que a um consenso. É óbvio que humanamente é quase impossível o ser humano chegar a um consenso, mas uma grande maioria, uma grande gama de educadores infantis e estudiosos do comportamento humano dizem que a criança, o ser humano, até os 6 anos de idade, tudo que ele aprender, ele nunca vai esquecer. Tudo que ele viver, que ele vivenciar, todas as experiências, quer seja maravilhosas ou traumáticas, até os 6 anos de idade, tudo ele vai registrar e ele não esquecerá mais disso, não deixará, isso não vai se apartar da sua vida. Agora, também dizem os entendidos que a criança perde a sua inocência dependendo muito do ambiente familiar que ele está entre os 6 e os 11 anos de idade. Depende da família, a criação, a educação, a formação que ele tem. Com 6 anos, ele já deixa de ser inocente, já passa a ser consciente, passa a ter consciência das coisas. E algumas crianças, depende do ambiente familiar, 10 anos ainda ela é praticamente infantil, não tem noção nenhuma da vida, porque não recebe informações, não é educada, não é ensinada, não é doutrinada, não é preparada para a vida. Então, de uma maneira clara e objetiva, irmã Ilma Sara de Guarapuava, no estado do Paraná, muito obrigado pelo carinho da sua participação, enriquecendo aqui a nossa programação. E é muito importante, irmã Sara, que tenhamos em conta o seguinte: o dever da mãe, o dever do pai é ensinar a criança. Ensinar e, de alguma maneira, canalizar o filho numa direção como se fosse um brete, levar numa direção que aponte para Cristo. Direcionar a sua formação psicológica, intelectual, moral, espiritual, psíquica a Cristo. Direcionar a decisão, direcionar a posição dela em Cristo. De alguma forma, de alguma maneira, fazer com que esta criança tenha acesso a Cristo, acesso à palavra de Deus, o conhecimento das belezas que tem a palavra de Deus. E o mais rápido possível, quando essa criança, você deve, como mãe, fazer perguntas, como pai, fazer perguntas para o filho. Acerca do céu, falar e ver se ele está entendendo. Quando ele te der respostas concisas, corretas, quando você vê que o teu filho consegue conjugar, verbalizar ideias, pensamentos, quando o teu filho consegue reagir a perguntas que você faz para ele, quando você começa a observar que o teu filho tem discernimento, que tem compreensão,
você deve apresentar Jesus para ele. Deve apresentar o inferno, apresentar o céu, apresentar o projeto de salvação e eu, o Salvador. Principalmente, irmã Ilma, nós devemos estudar um pouco e nos preparar para ensinar os nossos filhos sobre a salvação. O porquê de aceitar Jesus, qual é o resultado de aceitá-lo ou não aceitá-lo, de tê-lo na nossa vida ou não tê-lo, de pertencer ao seu reino e não pertencê-lo, porque principalmente, irmã Ilma e todos os nossos irmãos, nós temos que ter em conta uma coisa: o nosso filho tem livre-arbítrio, ele tem liberdade de escolha, e se for cerceado, impedido, roubado o direito do seu filho dele fazer a sua própria escolha, ele vai lá na frente mudar. Então, essa escolha deve ser, sim, induzida pelo pai e a mãe, mas deve ser livre. Ele tem que ter conhecimento e entendimento do que está fazendo. E o quanto mais rápido você conseguir plantar isso na mente, no coração, na alma do teu filho, mais rápido você leva ele ao Senhor. Isso é coisa de pai e mãe. Isso é dever, obrigação de pai e mãe. Apresentar Jesus para os seus filhos e mostrar a beleza, a recompensa, a maravilha de ter Jesus, mas também apresentar o outro lado. Não apresentar só um lado, né? Tem pais que usam já a parte de terror. O inferno, o diabo, o mal e isso, e só fala de coisa má. Desperta no filho a curiosidade para ele conhecer todas essas coisas. Depois não sabe que o efeito colateral de ficar assustando, de ficar só falando de inferno, falando disso e daquilo, é despertar no seu filho o desejo de conhecer essas coisas. Mas, por outro lado, também, ficar falando só do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, sem mostrar os porquês e paraquês, e mostrar que existe um inferno, que existe um céu, que existe um método, uma maneira de entrar nesse céu, que a porta é Jesus, que o caminho é Jesus, que a salvação eterna é individual, é pessoal e tem que ser feita a escolha por ela, pois tens o livre-arbítrio para isso. Sem isso, você não pode se salvar. É através de Jesus. Ok, irmã Ilma? E quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, melhor. Muito obrigado, irmão Denilson Marques. Paz do Senhor, meu amado irmão. Um forte abraço para você também. Obrigado pela participação da nossa querida irmã Ilma Sara, lá de Guarapuava, no estado do Paraná. Muito obrigado por enriquecer a nossa programação com a sua pergunta no quadro Você Quer Saber? A Bíblia Responde. Eu glorifico a Deus pela sua participação. Em Cristo Jesus, que Deus te abençoe.